Ô, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Gente, o que que é isso? O que que é essa professorinha de ensino fundamental 1, de criancinha, que tem na minissérie britânica Dead and Buried, agora de 2024, que fica treinando canto coral com os alunos, só que ao mesmo tempo o celularzão dela tá ligado com o som ativado, então ela recebe mensagem, as crianças estão cantando, ela senta e responde mensagem, ela aproveita para stalkear o desafeto dela. Eu pensei, nossa, se fosse na vida real, essas crianças teriam comentado com os pais em casa, né, que a professora fica com o celular em casa, choveriam reclamações para a coordenadoria, para o serviço sociopedagógico da escola. Bom, mas essa é só uma das loucuras, né, desta minissérie que é produzida pela BBC da Irlanda do Norte e é baseada em uma peça de teatro. Dead and Buried significa morto e enterrado. Aí seria, no caso, referindo-se ao passado ou aos traumas ou ao sentimento de vingança. A gente percebe que o autor, eu não conheço a peça de teatro, né? Mas no roteiro aí, parece que eles quiseram dar uma ideia de que vão discutir esses temas, mas não, acaba sendo uma minissérie em que você vai ter assim, é uma escalada de coisas inverossímeis, que poderia ter sido mais divertida, né, essa escalada, se a minissérie se assumisse como um produto de meras viradas de roteiro. Mas já explico talvez por que isso acontece depois de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, em uma cidade lá da Irlanda do Norte, então você vai ter chuva o tempo todo, tempo nublado. Isso é um dado que sempre tem em série britânica, né? Porque lá tem bastante tempo fechado mesmo. Mas também é aquela coisa lá do romantismo, né? É a natureza refletindo o estado de espírito da personagem. Porque essa personagem aí, a professora, a Cathy, há 17 anos, ela perdera o irmão dela fora morto por um cara lá, Michael McAllister, uma coisa assim. E esse cara foi para prisão, pois não é que 17 anos depois, essa professorinha encontra esse cara, vê esse cara no supermercado, livre e solto, ele tinha saído da cadeia há 17 anos. E essa professora, ela já tem, o primeiro capítulo é um pouco devagarzinho, a gente já é apresentado uma mulher que 11 da manhã já está tomando vinho, o marido dela está reclamando disso, de vez em quando ela esquece de tomar um medicamento, ou seja, ela tem tudo para ser meio birutinha. O passado e os traumas não estão mortos e enterrados, né, como o título diz. Imagina, quando ela vê esse cara, ela gatilha, né? Tudo dispara. E esse cara, ele refizera a vida dele, se casando com a filha de uma espécie de pastor, guia religioso lá, evangélico, com bastante dinheiro. Só que aí, então, a gente não sabe, pelo menos no começo não sabe, se esse Michael McAllister tá feliz com esses irmãos da igreja e se todo mundo dessa igreja é bem bonzinho. Gente, é claro que não vai ser, porque senão você não teria conflito na série. Mas sabe o que essa professorinha faz quando ela vê o cara que foi responsável, ou um dos, pela morte do irmão dela? Começa a persegui-lo, a stalkeá-lo, e envolve amigas, e vai conhecer a mulher dele, e faz um monte de coisa, e é claro que os desdobramentos acontecem. Tem identidade trocada, em 4 episódios só, mas tem identidade trocada, tem gente que contrata detetive, então aí é que vai ter identidade trocada, tem pessoa que vai parar no hospital, e aí você sabe que nessas séries nórdicas, nessas séries britânicas, nessas séries de thriller, hospitais são lugares bastante inseguros, né? Hospitais são inóspitais, né? São inóspitos. E aí, então, você vai tendo uma minissérie que, meio lentamente no começo, vai tendo as suas viradas, porque, assim, essa mulher se vingando desse cara, ela acaba, então, desencadeando um turbilhão de coisas para as pessoas que cercam, tanto ela quanto esse cara. Então, gente, eu acho que se a série, o que acontece é assim, a minissérie, ela acaba não discutindo ou problematizando essa questão de quem que tá, porque assim, o cara ele tinha pago, ele pagou pelo que ele fez, né? Ele refez a vida dele,
tá? Era um cidadão de bem, vamos dizer assim, lá na igreja dele, não sei o quê. E, na verdade, a minissérie está querendo discutir, assim, ela que está sendo a vilã aí, né? Porque ela é que está azucrinando a vida desse cara. Só que assim, a minissérie não problematiza isso. Então, e aí você vai ter as atitudes dela e o jeito como os demais personagens são criados, a gente não consegue em nenhum lugar depositar e nem simpatia. É claro, você não precisa sempre, em toda série, construir personagens que a gente consiga simpatizar e empatizar, bonzinhos. Não é isso que eu estou dizendo. É que, assim, essa série, ela não discute... Porque isso poderia ser um monte de personagens desgostáveis, mas que a gente fosse entendendo as razões, ou que a gente fosse percebendo, tivesse uma discussão mais séria e problematizações de por que essas pessoas são desgostáveis. No caso aí, você vai ter um monte de gente que a gente não se importa, porque elas são meio monodimensionais. Uma vez que essa professora entra nessa coisa da vingança, ela fica cega para tudo. Então aí você não tem, ela passa a estar errada, né? Ela passa a não, a gente não tem o lastro de simpatia com ela. O cara, por sua vez, é tão bobalhão às vezes enfim, você não consegue, na verdade, achar um ponto em que você se interesse por alguém, a não ser por uma ou duas pessoas inocentes que vão pagar por alguma coisa, só que essas pessoas estão na tela por muito pouco tempo, então aí você também não consegue se ligar. Então é assim, é uma série que acaba sendo, né, sabe aquela série assim, só mais uma minissérie, tá? O final é até decepcionante, poderia ser assim chocante. Na verdade, ele assim, gente, ele tem uma virada de trama, um final que em uma minissérie mais bem trabalhada, se ela assumisse mesmo o seu tom exagerado, o seu tom de nossa, de inverossimilhança, seria, né? Do jeito que tá, você só fala assim, tá, é um bando de gente horrível, ou algumas pessoas horríveis, ou bobas, ou tolas, que podiam ter feito isso, mas não fizeram, e acabaram, tá, vamos passar para a próxima série, tá? Não há notícia de que haja continuação, né? Porque isso é baseado em uma peça. Mas assim, se quiser estender esse roteiro, dá, porque algumas questões não são poderiam, né, ser desenvolvidas em uma segunda temporada. Então é assim, Dead and Buried, dá para assistir, os atores estão bons, aquela ambientação soturna lá da Irlanda do Norte está bacana, você tem viradas e você tem, não vou dizer suspense, porque eu não estava interessado por aquelas pessoas, na verdade, né? Mas você tem viradas de trama, você tem gente maluca cometendo maluquice, mas sabe, no final das contas, dá para passar sem essas minisséries, porque não tem aquele, a gente falava nos anos 70, não tem aquele tchan, faltou um pouquinho de, sabe, de punch, faltou a pegada, ela é uma minissérie que não tem pegada. Que pena, né? Daria para se divertir tanto. Tinha hora que eu ficava assim, oh, mesmo com viradas de trama. Tchau.